Muito bem, irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais um áudio para fazer o complemento dessa primeira unidade. Talvez a gente não chegue em todos os pormenores, porém, lembrando que se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, acrescentar ou comentar alguma coisa, sempre fazer aqui pelo grupo para a gente estar discutindo se necessário, ok? Então, a partir da unidade ainda na unidade 1, no capítulo 2, questão do ministério. O que é ministério, qual o seu sentido, significado, né? Página, a partir da página 25, então, o ministério bíblico. Aí nós vamos ter aí nessa primeiro parágrafo, deixa eu ler aqui algumas linhas. Diz assim: a palavra ministério literalmente significa ofício, cargo e função. No entanto, quando usado na Bíblia, reflete o sentido de servir a Deus e aos homens. Só até aqui. Então, o ministério bíblico, cujo sentido literal é ofício, cargo ou função, tem o objetivo de que esses ministros, essas pessoas que exercem essa função, sirvam a Deus e aos homens. No caso, se tratando da igreja, sirva a igreja de Cristo, ok? Por isso eu vou sempre estar lembrando a vocês o seguinte: o importante em ministério, o mais importante, melhor dizendo, não são os ministros, não é o ministério, é a igreja. Então, ministério só existe porque existe a igreja, porque existe o povo para ser cuidado. E aí, nós já temos aí na página 26, começando já na 25, os ofícios, o ministério que era exercido no Antigo Testamento, que é bem conhecido dos irmãos, e esse ministério era exercido por reis, sacerdotes e profetas. Então, o que fazia um sacerdote? Aí eu vou só ler aqui uma definição que tem de sacerdote, para a gente não puxar muito, tá? Oferecia sacrifício de animais pelos pecados do povo. O sacerdote era o intercessor do povo. Arão e seus filhos receberam a consagração para este ofício sagrado. Então, o que o sacerdote fazia? O sacerdote representava o povo diante de Deus, através dos sacrifícios. Então, o sacerdote oferecia sacrifício pelo povo, pelos pecados, em forma de culto. Era o sacerdote que fazia isso, ok? O que fazia o rei? O rei, então, era o governador, o governo civil, aquele que estabelecia leis, e essas leis tinham que ser cumpridas, que cuidava da questão de impostos, que recebia impostos, que cobrava impostos, que estabelecia os impostos, e que governava o povo. Quando o povo saía para a guerra, quem tinha que liderar esse povo era ou o rei ou uma pessoa estabelecida por ele. Então, o rei a gente pode dizer que é o governo civil, assim como o sacerdote é o governo religioso ou líder religioso, o rei é o líder ou governo civil, ok? O profeta, a definição de profeta, o profeta é o porta-voz de Deus. É aquele que alertava, inclusive os reis, e inclusive os sacerdotes, inclusive reis e sacerdotes, e ao povo a cumprirem a vontade de Deus, a se voltarem para Deus, a quando estava desviado, a se reconciliar com Deus, se arrepender e voltar para Deus. Então esta é a suma do que fazia um sacerdote. Esta é a suma do que fazia um sacerdote. Ou melhor, de como o ministério era exercido no
Antigo Testamento, né? Através de profetas, de sacerdote e de reis, tá? Então esses eram os líderes constituídos para cuidar do povo nas mais variadas áreas, né? Em todas as áreas importantes, o que dizia respeito ao povo de Deus, eram esses ministros, por assim dizer, que exerciam a sua função e cuidavam do povo. Aí vamos lá, para o Novo Testamento, falando de ministério do Novo Testamento. Aí nós temos apresentado na Bíblia alguns que nós chamamos de dons ministeriais, que é o ofício de ministros para cuidar, é o estabelecimento, né, de ministros, né, que através dos seus ofícios ou de suas funções irão cuidar da igreja. Aí nós temos uma lista estabelecida em Efésios 4, a partir do versículo 11, né, onde aparece apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Esses cinco aparecem aí nessa lista de Efésios. Ainda nós temos, como em 1 Timóteo 3, mais presbíteros e diáconos. Então esses eram os ofícios estabelecidos pela igreja para que esses oficiantes ou esses ministros exercessem o seu ministério em prol da igreja. Lembro daquilo que eu falei para vocês? Esse fato de que a igreja é o foco aparece aqui em Efésios de uma forma bem especial. Olha o que diz em Efésios, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, né? Entenda-se doutores aqui como mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Portanto, aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo, não precisa nem explicar que se trata da igreja. Por isso, o foco, ao estabelecer ministérios, tá? O próprio Senhor estabeleceu que o foco é a igreja, é o seu corpo e não esses ministros. E nós precisamos, às vezes, inverter essa questão, porque o que nós vimos acontecer é exatamente pastores, líderes, mestres, apóstolos estarem em foco. Isso está errado. O foco é a igreja. É a igreja que tem que ser cuidada e não os líderes, ok? Na verdade, só existe líder porque ele tem que liderar alguém ou ele tem que cuidar de alguém e esse alguém chama-se Igreja de Cristo. Muito bem, vamos lá. Aí nós temos aí de forma mais especificada essas funções, né? Apóstolos, aí tem aquela questão, existe hoje? É possível a gente ter apóstolo hoje? Vamos para a definição para a gente dar uma pinceladinha sobre isso. Ó, os que recebem do Senhor este dom são escolhidos por Deus para realização de obras pioneiras e desbravadoras. E aí ele cita os discípulos e apóstolos, o discípulo de Jesus e o apóstolo Paulo. É verdade? É. Agora, há quem diga também que o ministério apostólico ele se encerra com Paulo. Aí é uma discussão que em ocasião oportuna a gente pode dar uma aprofundada, tá certo? Porém, essa é a definição de apóstolo. A quem aceite ou não, os dois grupos não deixam de ter razão. Eu sou dos que acham que hoje não existe ministério apostólico. Eu não vejo o ministério apostólico em ação, tá? Até porque ele teria que ser sequencial aos 12, o que foi o caso de Paulo, e eu sou dos que defendem que isso era uma função específica para a época. É a mesma coisa, lembram de ofício do ministério do Antigo Testamento? Os profetas. É claro que os profetas e a Bíblia deixa textualmente que eles se encerram com João.
tá? Ou seja, é ministério por período, né? Tem período. O período dos reis de Israel também cessou, né? O período sacerdotal, como era feito, também cessou. Então, só para provar que nós temos ministérios que são por período, que eles só servem em função ou em determinados. Essa função só serve em determinados períodos, ok? O mesmo valendo para profetas, né? Temos profetas hoje? Não. Que nós temos hoje então? Nós temos então a manifestação do dom de profecia, tá? Quando eu digo não temos profetas, eu digo não temos profetas nos moldes do Antigo Testamento, tá bom? Porque se eu for entender que profeta é um representante de Deus, né? Que fala, que zela da sua palavra, que anuncia a sua palavra. Nesse sentido, qualquer pessoa que anuncia a palavra seria um profeta. Existe então pessoas que a quem Deus revela a sua palavra e manda anunciar de forma específica. Na minha opinião, nós entramos na mesma condição do apóstolo, tá certo? A quem diga que sim, a quem diga que não, que é desnecessário. E ao Paulo ter se referido e mencionado profetas, ou ele vai estar se referindo né, ao dom de profecia, ou ele está se referindo ao ministério do Antigo Testamento. Porém, lembrando que há discussão, tá bom, gente? Isso aqui eu não tô dizendo que isso seja uma questão fechada, tem que ser assim e pronto. Não. Claro que eu manifesto a minha opinião, tá? Eu não vejo a necessidade de profetas hoje, a não ser, como já disse, né? Como esses homens que Deus escolhe e que transmitem a palavra de Deus ao povo de uma forma muito especial. Então, nesse sentido, é aceitável, ok? Mas a gente não vai ficar perdendo muito tempo nessas questões, não. Eu vou tentar abreviar um pouquinho aqui. Evangelistas, né? Por exemplo, para mim, quem faz a obra de um profeta hoje são os evangelistas. Então, é por isso que eu tenho que sempre ter em mente a questão de função e não de cargo. Por exemplo, por cargo, eu, João Batista, tenho o cargo de evangelista. Eu faço essa função? Como é definido evangelista? Não. Eu não faço a função. Então, por que que eu sou? Aí nós entramos naquela discussão. A igreja a qual eu pertenço, o ministério ao qual eu pertenço, a denominação a qual eu pertenço, ela tem uma ordem, né, eclesiástica. Então, naturalmente, como obreiro dessa denominação, eu tenho que entrar nessa ordem, tá? E por isso chegar a esse cargo de evangelista, tá? Em ocasião oportuna poderemos discutir mais, tá? Ok? Então, eu acho que evangelistas hoje desempenham muito bem a função do profeta, do representante de Deus, até porque ele é um anunciante do evangelho. Ou seja, a palavra de Deus está embutida no evangelho? Sim, é claro que sim, ok? Mas deixando sempre a margem para discussão. Pastores, esse aqui, mais que todos os outros, se refere a uma função exercida por quem tem o cargo no Novo Testamento, né? Esse cargo que esse ministro ocupa, esse cargo era ocupado, melhor dizendo, por principalmente por presbíteros. Então eram os presbíteros que administravam a igreja no sentido de ser exercido às vezes por um ou por um colegiado, que era chamado de presbitério, né? E, mas eram esses presbíteros que exerciam a função de pastores. Então, pastor, mais do que todos os ministérios da igreja, o ministério de pastor, mais destacado do que os outros, ele se refere à função do, do pastor, de cuidar, de pastorear, de zelar, de prover alimento, de prover cuidado para o povo. Então,
mais do que todos os outros é função. E função implica serviço, tá? É preciso que eu faça. Por isso eu faço a distinção entre cargo e função. Cargo implica em posição. E é o que se vê hoje. Pessoas que adotam a posição para, inclusive, se beneficiarem dela, exigindo serem tratados como reizinhos, inclusive sendo tratados como elite, tá? E é, é isso que implica cargo. E as pessoas que buscam cargo, normalmente elas exigem serem tratadas ao nível do seu cargo. Agora, quem exerce função, ele sempre vai estar servindo, porque função implica em serviço, em subserviência, em ser servo do povo, estar a serviço do povo. Claro, meus irmãos, que em todas essas discussões, que em todas essas pontuações que eu estou fazendo, há margem para discussão. Sempre lembrando disso, tá? Não estou fechando o assunto, não. Estou só pontuando porque se faz necessário e importante, tá? Até porque a gente está estudando de uma forma muito especial essa questão do ministério pastoral, tá? É o que os pastores são, o que os pastores têm que ser, o que os pastores fazem, o que os pastores devem fazer, como eles têm que se comportar, as habilidades que eles precisam ter, as características que eles precisam ter, comportamentos que eles precisam desenvolver e como eles têm que agir, enfim, tudo que está relacionado ao ministério pastoral, tais como conhecimento bíblico que eles precisam ter, comportamento dentro da família que eles precisam ter, ser pai decente, ser marido decente, enfim, todas as qualificações, e nós vamos estar tratando disso nesse estudo de teologia pastoral. Ok, meus irmãos? Prosseguindo. Aí nós temos mestres. Aí lembram que eu falei que talvez eu não me encaixe nessa função de evangelista, mas eu posso, por exemplo, me incluir e incluir o professor Rudes, talvez a pastora Verônica, o pastor André, não conheço o ministério, mas eu já sei que a pastora Verônica exerce esse ministério de ensino. Então nós podemos nos incluir aqui? Sim, não vejo dificuldade nenhuma, tá? Então é mais fácil eu me incluir nessa função de mestre do que de evangelista, tá? Lembrando que tem aquela questão e que aqui é outra questão. Então por que já não assume a função ou o cargo de mestre? Esse é um cargo que eu até onde eu conheço, as igrejas não têm isso como um cargo eclesiástico, tá? É desenvolvido, desempenhado por alguns pastores, né? Que ocupam o cargo de pastor, que desempenham a função de pastor. Alguns também exercem a função de mestre, mas ele não é um cargo ministerial em nenhuma denominação, não que eu conheça, ok? Vamos lá, prosseguir, né? Aí nós temos dois termos aí para a gente discutir, que é o de presbítero e bispo. Bispo vem do grego episcopos ou episcope, como você queira, tem o mesmo significado, né? Então, na opinião de alguns, esse bispo ele se referia à pessoa que era responsável por um determinado grupo de igrejas, ou seja, ele era responsável pela administração de várias igrejas, era responsável por administrar várias igrejas, tá? Porém, há quem defenda que bispo e presbíteros era a mesma, quando a palavra bispo ou presbítero aparece na Bíblia, ele se refere ao mesmo indivíduo que exerce a mesma função, tá certo? Eu achei interessante aqui essa distinção que ele faz, porque ele coloca nesse sentido prático o bispo acima do presbítero, tá? Mas só lembrando que, na verdade, o bispo então poderia ser um presbítero que exercia a supervisão sobre várias igrejas, né? Ou sobre, como nós conhecemos hoje, um campo de trabalho ou até um ministério, ok?
Então, para a gente não ficar muito preso nisso aí, eu só queria abordar essa similaridades e essa diferença para a gente ficar claro, tá? Presbítero e ancião são a mesma coisa, né? Vem do grego presbíteros, significa mais velho. Inclusive, por isso, o termo ancião aplicado a presbíteros. São obreiros com maturidade espiritual e valor moral, cuja finalidade é apacentar, aconselhar e orientar o rebanho segundo a palavra de Deus, ou seja, pastorear. Ok, meus irmãos? Aí nós temos outras funções ministeriais, que é a de diácono. É importante o diaconato? Claro que é. Deixa eu só falar uma coisinha quando a gente fala de diácono e falando de ministério e principalmente de forma de governo, quando as igrejas têm as suas ordens eclesiásticas de Assembleia de Deus, no caso, tem uma ordem de auxiliar a pastor, né? É, e aí passa auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Basicamente, essa é a ordem do ministério da Assembleia de Deus. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: um diácono, ele pode continuar diácono a vida toda? Na minha opinião, sim. Não, ele tem que crescer ministerialmente. Não vejo essa necessidade, tá? Quando se trata de funções ministeriais, aí o diácono pode havia exercer a função de evangelista, de pastor? Pode. Não tem também problema nenhum. O que eu quero que fique claro é que uma pessoa pode ser diácono a vida toda, como ela pode também ser diácono, se tornar presbítero, evangelista e exercer a mais alta função no ministério. Também não tem problema nisso. Eu só chamei a atenção para esse particular de que um diácono pode ser diácono o resto da vida sem dificuldade nenhuma, não há problema nenhum nisso, ok? E nós temos propósitos. Eu quero fazer um resumo aqui, né, na página 29 e 30, essas visões distorcidas acerca do ministério. Por que que é importante? Porque ministério eu preciso entender que ele não é uma profissão. É o primeiro ponto. Está lá na página 29, tá, meus irmãos? O ministério não é uma profissão. Se não é uma profissão, não é para ser exercida por alguns indivíduos, tais como o charlatão, né? Ou uma estrela, ou a pessoa que quer estar em evidência. Também não deva ser exercida por mercenários e nem tampouco o ministério não é uma questão hereditária, tá? Então, só reforçando algumas coisas nesse particular aqui, vamos lá, estrelismo, tá? Existe pastores que se acham a última Coca-Cola do verão? Existem, tá? Se acham o tal. Isso é o quê? Estrelismo. Isso serve para exercer ministério? Não, não serve, porque é uma qualidade horrível para quem exerce ministério de serviço, tá? Então são as pessoas que usam do ministério como trampolim para adquirir, inclusive, fama desnecessário ao ministério. O que é o mercenário? O mercenário, então, é alguém que trabalha pura e simplesmente por dinheiro. Tem dinheiro, está dentro. Não tem, ele está fora, tá? Também não condiz com o ministério cristão, tá, gente? Não quero dizer que o pastor não é digno do seu salário, que o pastor deva receber o seu salário, ser assistido pela igreja com tudo que ele precisa, e alguns até merecem, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando daqueles que exercem pura e simplesmente por dinheiro. Essa pessoa, ela tem uma visão distorcida de ministério, tá? E uma coisa muito comum que existe aí, que está dentro de visão distorcida, que é a hereditariedade. O que é isso? São os pastores que acham que seus filhos têm que ser os pastores depois dele. Está errado isso? Dependendo do caso, sim. Por exemplo, quando o pastor simplesmente coloca o seu filho porque a igreja tem uma renda boa, é um bom emprego, isso está totalmente fora do propósito de ministério. Agora, existem os casos em que os filhos, e eu tenho um exemplo aqui na minha igreja, tá? Para mim, o pastor Renato, que
a partir do ano que vem, provavelmente vai estar assumindo o campo de trabalho no lugar do seu pai. Ele tem todas as condições, ele foi preparado e se preparou, e para mim tem condições morais, todas as condições necessárias para exercer o ministério. Então, nesse sentido, eu nem questiono. Agora, quando indivíduo sem qualificação moral, sem qualificação espiritual, tá certo? Só porque tem um diploma, às vezes, né, de qualquer setor da educação, ou qualquer disciplina da educação, ou que é um pedagogo, porque um bacharel em direito, nisso ou naquilo, ele exerce a função no lugar de seu pai, porque o seu pai quer que ele seja o pastor, a ferro e fogo, à custa de tudo que for possível. E isso tem acontecido demais. Então, isso é uma visão distorcida. Isso causa prejuízo ao ministério. Ok, meus irmãos? Eu vou estar enviando o segundo vídeo, resumindo essas 3 unidades que faltam, senão vai ficar muita coisa para os irmãos ouvir. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, mais um áudio sobre o nosso assunto, dando continuidade ainda na unidade 1. Vamos falar no capítulo 3, sobre a chamada divina. Qual a importância da chamada divina, em que circunstâncias essa chamada ocorre, como que ela se dá, enfim, essas questões que sejam importantes, ok? Em relação à chamada divina, nós temos o que é chamado de chamada universal, ou seja, a chamada universal é aquela chamada que diz respeito a todos. Então, nesse sentido, todos os que são chamados para compor a igreja, eles têm o dever e a obrigação de proclamar o evangelho da forma que ele achar conveniente, da forma que lhe for possível, porém ele tem esse compromisso, tá certo? Porque assim como Deus oferece salvação universal, Deus, né, oferece ou requer adoração universal, promete um avivamento universal, ele exige que a pessoa também seja, nesse sentido universal, uma testemunha do seu evangelho, ok? É isso, e afora tantas outras coisas, a que se refere a chamada universal. Então, a chamada universal ela é para todos, todos têm um compromisso com a obra de Deus, principalmente de ser testemunha do evangelho, ok? Chamada específica. Chamada específica, aí se refere a alguém que é chamado para uma determinada obra. Aí nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para uma obra específica, uma obra que ele tinha preparado para que Paulo a fizesse, a desenvolvesse, tá? E ele exerceu o seu apostolado no meio dos gentios, se tornou o maior missionário de todos os tempos. Eu acho que não há nenhum questionamento quanto a isso, por conta dessa chamada específica. E aí nós vamos ter, ou teremos vários exemplos de chamadas específicas na Bíblia, tá certo? Então, chamada específica Deus escolhe alguém ou determinadas pessoas, né, para realizar uma obra específica, né? E as pessoas naturalmente precisam estar dispostas a isso. Questão de chamada específica que ela exige, tá? Fidelidade, né? Santificação, coragem, compromisso desse obreiro que recebeu essa chamada específica. Aí nós temos as formas, como que essas pessoas são chamadas para o ministério. Aí nós temos a voz de Deus, a visão genuína, convite de Jesus e o exemplo, né, de alguns homens. Deus chama de forma direta alguns homens? Sim. Aí nós temos o exemplo de Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo. Então Deus falou com Moisés da sarça ardente, história bem conhecida, né? E fez a Moisés uma chamada específica para um ministério específico, ok? No capítulo 6 de Isaías, ele teve uma visão, né? E através daquela visão, Deus o chamou para o ministério profético.
No capítulo 4 de Mateus, Jesus faz convite a algumas pessoas para exercerem o ministério, né? Para exercerem o ministério. Jesus os chama e diz assim: eu vos farei pescadores de homens, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É o que diz a Bíblia no versículo 19 do capítulo 4 de Mateus, tá? Então, esses homens foram chamados para uma obra específica. Esses homens que Jesus chamou inicialmente, eles compõem o alto ministério da igreja e por conta deles a igreja é chamada de apostólica. Lembrando que aqueles a quem Jesus faz um convite, Jesus se responsabiliza, né, em tê-lo chamado, então ele prepara, ele capacita e ele envia, foram e são enviados em seu nome, aqueles que recebem chamada específica, ok? Aí nós temos ainda, né, exemplos de homens de Deus, né, que foram chamados para o ministério, e aí a gente tem o exemplo de Josué, chamado para substituir o maior nome, um dos maiores nomes da história do povo de Deus, da liderança do povo de Deus, que foi Moisés, mas ele foi chamado para isso, para exercer essa função. Ok, meus irmãos? Então, quando que esses homens são chamados? E por que eles são chamados? Eles são chamados quando há e o povo tem uma necessidade, algumas crises, né? O povo de Deus passa por algumas dificuldades ou precisa que alguma coisa seja feita, esses homens são chamados. Exemplo aí de Moisés. O povo estava preso no Egito, escravo do Egito, e Deus queria que eles fossem tirados de lá. E aí Deus chama para fazer essa obra específica, mas essa condição que vai fazer com que Deus o chame para exercer esta função. Ok, meus irmãos? Aí nós temos, irmãos, né? Quando esses homens são chamados e nessas condições, aí esses homens normalmente eles passam por alguma, vamos chamar de crise. O nosso livro chama de crise, né? É, como é então que esse povo, essas pessoas, melhor dizendo, que são chamadas para uma obra específica, como é que eles reagem a essa chamada? Né? Aí existe até eu já falei para vocês isso, quando se trata de chamada específica, existe os chamados, existe os escolhidos, existe os oferecidos, os intrometidos, enfim, existem as pessoas que Deus chama, existem as pessoas que se oferecem, não são a mesma, não é a mesma coisa, não é o mesmo grupo, tá? Existe isso? Sim, existe. Uma, uma, uma coisa que nós podemos usar para identificar é que ao analisar a história das chamadas específicas, sim, eu não vou apagar esse áudio, não. Eu vou dar continuidade, tá? Porque como eu estou na linha de raciocínio, então dá para eu continuar. Pegando então e analisando essas pessoas que são chamadas de forma específicas, então o que que nós temos? O que que nós vemos e que observação podemos fazer? Podemos fazer a seguinte: normalmente as pessoas que são chamadas, elas se acham incapazes de exercer o ministério. E aí a gente pode ver isso com Moisés. O que que Moisés vai dizer? Ah, Senhor, o que que eu vou fazer, né? Eu não tenho condição de fazer isso, a minha capacidade é pouca, o povo não vai me aceitar, eu não falo bem, enfim, existe aquele relatório, aquela reclamação, né, acerca da sua fragilidade. Aí nós vemos isso com Moisés, nós vemos isso com Gideão, vemos isso com Josué. Os homens a quem Deus escolheu e fez chamada específica, cujo comportamento foi de se acharem incapazes de fazer a obra, tá?
uma característica, tá? Eu estou falando característica de pessoas que são chamadas para o ministério. A pessoa que normalmente não tem condição é aquela que se acha preparada. Aí diz, não, senhor, isso aqui é fácil para mim, o senhor pode me mandar que eu dou conta, etc e tal. Não é bem assim. E normalmente as pessoas, e hoje continua, eu acredito que seja inclusive uma regra, tá? As pessoas que são chamadas para o ministério, a primeira coisa que elas identificam é a dificuldade do ministério, é a grandeza do ministério, e por isso elas se sentem, né, incapazes de fazer e só poderão fazer, que de fato é uma verdade, se for com a ajuda, com auxílio, com a proteção, com a bênção de Deus, característica, tá, irmãos? Agora, dentre essas características de incapacidade que são identificadas, ou essas crises manifestas por esses homens que foram chamados de forma específica para fazer uma obra específica, o que a gente poderia destacar e o que é importante para a gente analisar, né? Uma coisa é você reconhecer a dificuldade do ministério, a grandeza do ministério, a importância do ministério e a sua incapacidade para tal. Outra coisa é você não aceitar esse desafio, tá? Não vou e pronto. Não, opa, essas pessoas que manifestaram essa dificuldade, elas encararam, tá? Moisés se tornou o maior líder do povo, e Gideão se tornou um juiz de Israel, né? Josué se tornou o substituto desse maior líder que foi Moisés. Então essas pessoas apresentam dificuldade, mas elas encaram, tá? Cientes de que tem a dificuldade, tá bom? Agora existe dentro desse processo, vale a pena a gente analisar o seguinte, tá? Mas eu não sou ninguém, tadinho de mim. Autoflagelo, não precisa, tá, gente? Não há a menor necessidade disso. Uma coisa é ter ciência da grandeza da obra e por conta disso temer. Outra coisa é fazer como fez principalmente Gideão. Gideão disse o seguinte: Ah, Senhor, com que livrarei a Israel? Quem sou eu, o menor da minha casa? Né? A minha família é insignificante. Aí ele saiu contando as mazelas e as misérias dele. Para mim também isso é desnecessário, tá? Apesar dele ter encarado e dele ter apresentado a sua limitação, a gente só tem que ter cuidado com essas limitações, tá bom? Eu chamo de falsa humildade, tá? O que é falsa humildade? É quando o obreiro e aí a liderança da igreja identifica um líder, alguém que tem condição de exercer liderança. Assim, mas eu não dou conta, quem sou eu no meio de tanta gente importante? Opa, minha visão, esta postura tem que ser evitada. Encara o desafio, diz assim, eu não dou conta, eu não posso, mas o Deus que chamou é o Deus que prepara, que capacita antes de enviar. Então, se você foi chamado por Deus, se você é chamado por Deus, tenha consciência da grandeza da obra, da sua incapacidade, mas tenha consciência também de que o Deus que te chamou, na sua insignificância, tá? Que, que esse Deus irá te capacitar, irá te tornar capaz de exercer a função para a qual ele te chamou, ok? Uma coisa importante, irmãos, é que a pessoa que ela é chamada, tem um parágrafo aí, lá na página 37, 3.3.6, chamado reconhecimento da igreja. Voltamos àquela questão, a pessoa que é chamada para o ministério, e aí exerceu o ministério na igreja, mas não foi chamado por Deus, não foi capacitado por Deus, ele precisa do reconhecimento da igreja? Sim, ele precisa. A igreja precisa reconhecê-lo como seu líder, senão a igreja não irá lhe respeitar. Ok? É por isso que nas exigências existe inclusive a exigência da pessoa ser respeitada pelas pessoas que são de fora da igreja. Ou seja, o respeito e a aceitação precisa ser
basicamente de todos. Não, eu não estou me referindo aqui, gente, a quem não gosta da pessoa e por não gostar não quer que ela exerça liderança. Não é isso não era nem para existir, mas como eu sei que existe, não é disso que eu estou falando. Estou falando que quem vai, por exemplo, pastorear uma igreja, aí a igreja não aceita como seu pastor. Como é que ele vai ser respeitado como tal? A irmã vai ser presidente do grupo de senhoras, mas ela não tem a aceitação daquele grupo de senhoras. Como é que ela vai exercer esse ministério dela? Não tem condição. Precisa sim da aceitação da igreja, dependendo da função da aceitação daquele grupo, o qual essa pessoa irá liderá-lo. Ok, gente? Isso é importante também, tá? Vamos lá. Prosseguindo, e eu vou mandar um outro áudio para ficar mais claro, tá bom? Para ficar separado, inclusive. Muito bem, meus irmãos. Eu vou fazer um resumo aqui do capítulo 4 e capítulo 5, né? Porque tem pontos que são muito importantes de fato. Capítulo 4 é a preparação para o ministério. O que o obreiro precisa, em que área ele precisa estar preparado para exercer o ministério? Vamos lá. Aí nós temos a primeira preparação exigida, é a preparação espiritual, página 39, né? Preparação para o ministério. A preparação é a preparação espiritual. Então, o candidato ele precisa observar o que a palavra de Deus diz para ele, o que a palavra de Deus ensina para ele. Então, dentro dessa preparação espiritual está, né, a regeneração espiritual, a primazia ao reino de Deus, a valorização da família, a oração e jejum, a meditação constante na palavra de Deus, a vigilância e a vida cheia do Espírito Santo. São importantes para o ministério, são indispensáveis para o ministério. Então, o obreiro que não tem essa preparação espiritual, até porque se trata de uma função espiritual, ele não vai estar preparado para o ministério, tá? A preparação familiar. O que envolve então a preparação familiar, né? Então essa preparação familiar ela continua sendo, né? Ou continua exigindo alguns comportamentos, né? Alguma maneira de se comportar e de agir para esse obreiro, tá? Então a preparação familiar passa por sabedoria espiritual. O obreiro deve orar, né, para que Deus fale ao coração de esposa e filhos. Ele precisa ter essa liderança sobre os seus filhos, ter o respeito de seus filhos, senão ele não vai conseguir liderar a sua casa, né? Um conselho aqui eu acho bem importante, né? É porque quando a gente trata de ministério, a gente fala normalmente, a nossa ideia é incluir só o homem, né? Mas a gente precisa lembrar também que tem no ministério, né? E o nosso caso do nosso grupo da igreja onde ministramos, o Ministério Gênesis, né? Onde reconhece o ministério feminino, inclusive a pastora líder, que é a pastora Verônica, né? Claro, é uma mulher, né? Se é pastora, é mulher, gente, claro. Aí tem um conselho aqui que eu acho bem interessante. A obreira deve ser cuidadosa, não abrindo brecha nos seus afazeres domésticos. Aí eu quero aproveitar para dar uma pincelada e dizer o seguinte: o que às vezes algumas irmãs que exercem liderança na igreja, que elas fazem? Elas dizem assim: o importante é o reino de Deus. Então o reino de Deus tem que vir primeiro. Primeiro é o reino de Deus. Então depois ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. Depois de que na visão dela, ela tem que primeiro cuidar da obra de Deus, do reino de Deus. Aí ela vai para o ciclo de oração, mas ela não cuidou da casa. Ela vai para a consagração de manhã, mas ela não dá atenção devida ao marido, tá? Ela vai fazer missão, fazer visita, mas ela deixa os filhos sem comer, sem estarem, dependendo da fase do filho, né? Sem estarem limpo, bem vestido, bem cuidado. Logo, isso, irmãos e irmãs principalmente, é uma coisa a ser rejeitada. Numa ordem de prioridades, e eu preciso estabelecer essa ordem de prioridade. Vou citar 3 pontos. Isso é muito comum, muito conhecido, né?
é família, igreja, Deus, ou Deus, família, igreja. Eu preciso estabelecer uma ordem lógica. Então, primeiro e acima de tudo, Deus. Deus não pode, é inquestionável a prioridade que Deus deva exercer em nossas vidas. Agora, a grande disputa, se é que existe disputa, e às vezes eu acho, e por isso eu resolvi falar aqui, de pessoas que estabelecem essa disputa, tá? E aí colocam a igreja como ganhando da família. Está errado? Totalmente, tá? Quem não consegue a obreira que não consegue cuidar bem do marido, dos filhos, da sua casa, ela é incapaz de fazer alguma coisa bem feita na obra de Deus. Lembrando que esse princípio vale para a obreira e para o obreiro, né? Vale para os dois, vale para o homem, vale para a mulher. Eu resolvi dar uma pincelada para a mulher, porque isso é uma coisa comum que tem acontecido, que é com muitas irmãs, que é de cuidar da obra e desprezar a sua casa. Numa ordem, tá? A sua casa tem prioridade sobre igreja, tá? Primeiro Deus, depois família, no caso casa, né? Marido, filhos, o próprio lar, e depois igreja. Aí sim você vai fazer a obra, cuidar de visitação, cuidar, liderar o círculo de oração, né, os cultos de manhã que muitas igrejas fazem, período, enfim, qualquer que seja a sua liderança, tá? É muito importante que nós, todos nós, de uma forma especial, as irmãs, aprendam isso, tá certo? A família não é parte do ministério. A família é a base do ministério, tá certo? Então, todo ministério que ele prospera, que ele é próspero, e eu, claro, que eu digo um ministério próspero de verdade, ele tem uma base familiar muito sólida, ok? Tá, então tem vários conselhos para essa preparação familiar. Ó, o obreiro, ele dê uma coisa incondicional, isso é incondicional. Ele tem que amar a sua família e manifestar esse amor, tá, gente? Não é amar, eu amo minha família. Você já disse que ama? Nunca. Então, além de fazer o que é necessário para manifestar esse amor, dizer também é altamente recomendado, ok? Ele deve orar pela sua família, orar com a sua família. E aí ele deva ensinar a família princípios, né, bíblicos que ela deva cumprir. Aí tem alguma coisa a ser evitada também. Não, conflito vai ter, vai ter. Se puder ser evitado, deva ser evitado. Se não for evitado, você discute e resolve, tá? O interessante é que você tenha isso em mente e de que a família é base e de que precisa estar tudo bem. Ou seja, surgir os problemas, você vai resolver, tá? Não se está falando aqui, gente, de perfeição. Não é perfeito, é um perfeito marido, é uma perfeita esposa, são filhos perfeitos. Não, isso não existe, isso é utopia. Mas se a família se ama, se respeita, se aconselha, ora junto, na hora, família ora junto, né? Então, os problemas que surgirem serão resolvidos e essa família imperfeita vai batalhar para melhorar a cada dia e fortalecer os laços familiares. É indispensável para um obreiro essa questão. Ok, gente? A preparação bíblica teológica. Gente, aqui é interessantíssimo. O que você vê nas igrejas de obreiro despreparado, bíblica, teologicamente, é uma grandeza, tá? Por quê? Porque a pessoa não quer estudar a Bíblia, não quer estudar teologia, que para mim são a mesma coisa, tá, gente? O problema é que não vou estudar teologia, teologia é mata. Não, gente, estudo teológico é estudo bíblico. Estudo teológico é a respeito de doutrinas bíblicas. Se a pessoa não quiser, não se interessar
por um estudo teológico, ela está se desinteressando pelo estudo bíblico. Exige-se do obreiro uma preparação bíblica e teológica. Exige, sim, é necessário que o obreiro aprenda e conheça a Bíblia, que é a sua principal matéria, ferramenta de trabalho. Se ele não souber, como é que ele vai? Se ele não aprender, como é que ele vai ensinar? Isso é um princípio básico, né? Para ensinar, você precisa aprender. Ah, mas eu vou aprender com fulano que sabe menos que eu. Esqueçam essas bobagens, tá? O que precisa existir é uma preparação bíblica teológica, onde você vai adquirir, é com você. Mas se você vai exercer liderança, tenha consciência de que você precisa dessa preparação. Ok? Preparação intelectual. Ô irmão, não assisto jornal, não tem nada que presta. Eu não leio jornal porque são só coisas ruins. E são, de fato. Mas às vezes você precisa estar atento às notícias, né, que estão acontecendo, né? Você tem hoje aí essa peste chamada coronavírus. Às vezes tem alguma informação a respeito, não precisa ter informação médico-científica. Não, não precisa disso. Mas de repente você saber, né, que o Brasil, por exemplo, está sendo muito atingido hoje mais do que outros países, são informações que estão contidas nos jornais. Hoje a internet é uma ferramenta de informação, às vezes de desinformação, mas também por vezes é de informação. Então, temos que ter essa preparação intelectual. Não, um livro, só leio o livro se for de cunho cristão. É melhor o cristão? Dependendo do assunto, sim, mas eu posso ler outro livro? Posso, não vejo o, o, o aquela proibição, dizer, não, esse livro aqui é do capeta, eu não vou ler porque ele é do capeta. Enfim, gente, se você acha que o livro é interessante, tem alguma informação, né, é, ou vai trazer uma nova visão sobre um determinado assunto, o que tem, né, por que não lê-lo? Né? Por que não se informar a respeito de cultura diversas? Tem nada de errado, gente. Uma vez ouvi uma líder de irmãs dizer o seguinte, porque a professora mandou fazer um trabalho sobre a cultura, é, meu Deus, que vem da África, tem um termo para isso, me falhou agora a expressão, a afrodescendente, tá? A cultura, né, aqui no Brasil sobre os afrodescendentes, que abordava, ia passar pela questão do espiritismo, da macumba, né, do candomblé. E aí a irmã disse: olha, irmãos, isso aqui é do Satanás para embaraçar os crentes. Gente, isso é preparação intelectual, isso é cultura do povo, e conhecer isso não tem absolutamente nada de errado. Você quer um exemplo? Por exemplo, existe uma disciplina onde nós estudamos seitas e heresias. Ah, mas eu sou praticante de seitas e heresias, de alguma seita herética? Não. Oh, mas saber sobre ela é importante? É muito importante, tá? Então, esse conhecimento intelectual, claro que a pessoa precisa estar fundamentada primeiro na fé e na preparação bíblica teológica, porque aí ela vai ter preparação, condição de adquirir essa preparação intelectual, ok? Preparação psicológica, né? Uma coisa que afeta e afeta muitos, e aí você vê, ultimamente se lê muito sobre, né, se tem a notícia de vez em quando, melhor dizendo, de pastores que morreram, que se suicidaram. Aí fala, meu Deus, isso é coisa do Satanás, foi pro Beleléu, foi pro inferno, né? E aí a gente esquece o seguinte, tá? De que o, o ministro, o pastor, o líder, ele é um ser humano, tá? E que ele precisa aprender a tratar, a ter conhecimento dessas questões psicológicas, né? Se preparar psicologicamente.
dele saber que ele vai enfrentar um monte de situações que ele precisa estar preparado ou se preparando para tal. Por exemplo, né, na sua trajetória ministerial, ele vai ter que lidar com ira, com inveja, com murmuração, né? Ele vai passar por estresse, né? Ele vai enfrentar pessimismo, rebelião, vai ter que tratar com pecado oculto, né? É, traição de líderes, depressão, a mentira, mentira conjugal, enfim, ele vai ter que lidar com um monte de situações, tanto ele ouvindo dos seus liderados, ou ele mesmo passando por certas situações. Por exemplo, um pastor, ele pode enfrentar uma rebelião? É mais comum do que parece. Pessoas que se levantam contra a liderança com característica de rebelião, tá? Ele tem que enfrentar isso? Tem. Ele vai morrer por causa disso? Não precisa. Ele precisa estar preparado para lidar com essas situações. E aí exercer o seu papel de liderança e absorver psicologicamente essa dificuldade que ele irá enfrentar. E aí nós temos outros tantos problemas, mas o certo é que o obreiro, que o pastor, de uma forma especial, precisa ter essa preparação ou psicológica, ele precisa ter essa preparação psicológica para enfrentar essas dificuldades da área psicológica, tá? Lembrando que a diferença, o que divide a sanidade da loucura, né? É um fiozinho muito fino, é um cabelo, tá? Que divide a sanidade da loucura. Então a preparação psicológica ela se torna indispensável e fundamental. Gente, um exemplo a respeito de preparação psicológica é no mundo do futebol. Né? Aí surge um garoto, estrela do futebol, promessa do futebol, 18 anos. Aí o cara que ganhava zero. Aí de repente o cara passa a ganhar R$ 200.000. 200.000. O cara pode comprar um Ferrari, pode comprar uma casa, pode comprar muita coisa. Esse garoto ele vai ser abalado psicologicamente. Daí o time, a família, né, já busca para esse garoto ou procura uma preparação psicológica. Para quê? Para ele aprender a lidar com essa situação que é difícil, tá? No mundo espiritual, né, a, as dificuldades que um líder irá enfrentar requer dele uma preparação psicológica, tá? Lembrando que eu não tô simplesmente comparando pelo fato do dinheiro, tá? Se bem que, no caso de que algumas igrejas pagam tão bem, mas tão bem, que o pastor que é perfeitamente possível que um pastor que ganhe R$ 1.500 numa determinada congregação passe a ganhar 50 numa igreja maior. Isso muda, abala, precisa estar preparado psicologicamente? Sim, essa é a questão, ok? É, a preparação fisiológica, né? Como um ser humano, ele precisa estar atento, né, à sua saúde. Não, ele passa, fica sem dormir, ele fica, sofre de gastrite, tem uma outra doença, e ele não se prepara para tal, né? Ele vai ter dificuldade na sua, né, no exercício do seu ministério. É puxado para ele tem que ir na igreja de manhã, de tarde, de noite. Isso 5 vezes por semana. Ele precisa estar preparado fisicamente? Sim, ele precisa estar preparado fisicamente. É interessante, essa questão fisiológica, ela é determinante, tá certo? Para que ele não tenha um piripaque, gente, não dê, não passe mal daqui para ali. Ele precisa ter esse cuidado. O obreiro, sim, precisa ter esse cuidado. Ok? E por último, meus irmãos, no capítulo 5 o perfil bíblico para o ministério pastoral. Aí nós temos a opinião, eu vou chamar de opinião, né? O nosso livro apresenta perfil apresentado por Paulo e perfil apresentado por Pedro, tá? E no perfil apresentado, vamos a ele, tá? Que eles apresentam, né?
Quais são as qualidades para que um obreiro seja colocado no ministério e exerça esse ministério? Aí Paulo, lá no capítulo 3 de 1 a Timóteo, ele apresenta essas condições. Vamos a ela. Irrepreensível, marido de uma única mulher. O polígamo aqui, o bígamo aqui, tá fora. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, governante da sua própria casa, não neófito, ou seja, não fraco, não é menino, né? Menino não serve para exercer função de líder, né? E que tenha bom testemunho de quem? Dos que estão de fora e dos que estão de dentro, que fazem parte da igreja, a qual ele irá pastorear ou liderar. Isso vale para quê? Só vale para pastor? É mais exigido para pastor, mas é exigido para qualquer líder. Se a pessoa quer ser líder, ela tem que ter essas qualidades aqui, ok, gente? Depois a gente pode estar apresentando, né, discutindo mais a fundo alguma qualidade dessa aqui, mas por enquanto eu vou andar um pouco por causa do tempo. Já é o quarto vídeo sobre essa aula. Aí as questões que surgirem eu vou discutir com vocês depois, ok? Aí qual o perfil então apresentado por Pedro, né? Eu vou ler primeira de Pedro, primeira a Pedro, no capítulo 5, eu vou ler o que diz o apóstolo, ok? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha que coisa interessante que o apóstolo nos apresenta. Então, o que fica claro aí é uma coisa, inclusive, que eu já disse anteriormente, tá? O, o pastorado, ele era exercido normalmente por um presbítero. Por um presbítero. Eu estou me referindo aos moldes apresentados no Novo Testamento, tá? Então Paulo escreve aos presbíteros e dá conselho a um pastor. Ou seja, Pedro escreve aos presbíteros e dá conselho a presbíteros que exercem a função de pastor. E dentro desses conselhos estava apacentar o rebanho de Deus, que é a melhor definição de um pastor. Cuidar, zelar, prover mantimento para o rebanho de Deus, né? Que é cuidar do rebanho. Como que ele deve fazer isso? Ah, quem manda aqui sou eu que sou o chefe, eu que digo e vocês têm que me obedecer. Opa, olha o cuidado do apóstolo, olha o conselho do apóstolo, que ele diz assim: não por força, não por força. Respeito, liderança, ela não é imposta. Respeito e liderança são algo que são conquistados. Liderança é quando a pessoa ela exerce influência sobre alguém. E sua influência faz com que a pessoa entre no caminho que ela quer. Isso é liderar. Por isso, Pedro usa a expressão não por força, mas voluntariamente.
nem por torpe ganância. Não é dinheiro que importa, não é posição que importa, não é poder que importa, tá? É o serviço que importa, tá? Se vai ser remunerado, se vai ser reconhecido, se as pessoas vão exaltar, vão engrandecer, esqueça isso. Liderança deva ser feita voluntariamente, né, de ânimo pronto e não por força, né, e nem por ganância, tendo ganância como regra, como objetivo, ok? Olha o que ele diz ainda. Não dominador sobre a herança de Deus. Opa, força, nem por força, e não dominador sobre o rebanho ou sobre a herança de Deus. O que isso significa, tá? Que não tem aquele negócio do eu mando e você faz. O que existe, o que deva existir, é um cuidado com o rebanho, é um respeito pelos liderados, é um olho no olho, é o mesmo nível, é o gente, vamos fazer, não é? Vocês têm que fazer porque eu mandei. Isso precisa ser esquecido. Se alguém na sua liderança faz isso, precisa ser deixado de lado. Nunca seja dominador sobre os seus liderados, tá? Porque quando se trata de ministério cristão, você está liderando, e aqui é importante destacar, e Pedro destaca, o rebanho de Deus, a herança de Deus. E de novo ele usa a expressão rebanho, tá? É, é importantíssimo que nós líderes que exercemos liderança sobre o rebanho de Deus tenhamos consciência de que ele é rebanho de Deus e não seu. Ele é herança de Deus e não sua. Então, aí ele aconselha o seguinte: servindo de exemplo ao rebanho. É a terceira vez ele chama de a segunda que ele chama de rebanho, e entre essas duas vezes que ele chama de rebanho, ele chama de herança. Claro que ele está se referindo à igreja de Deus. É claro que ele está se referindo à igreja como sendo o grupo sobre o qual você, hoje, em 2021, exerce esse papel de liderança. Está exercendo liderança sobre as crianças. Ah, mas criança eu mando. Não, opa, vamos aprender métodos pedagógicos para você orientar as crianças, né? Até porque o que se vê? Se vê, por exemplo, líder de criança que simplesmente ela quer exercer força, ela quer mandar, ah, mas criança é assim. Beleza, que seja. O importante é que você tenha amor pelos seus liderados, respeito pelos seus liderados, mesmo sendo criança, porque essas crianças fazem parte do rebanho e da herança de Deus. Então tenha cuidado, tá? Porque quem faz assim, quem exerce papel de liderança, ela, como disse o apóstolo, a recompensa que ela receberá será a incorruptível coroa de glória. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, né? Fechamos a primeira unidade, né? É claro que aqui a gente esticou a aula, tá? Ficou uma aula bem extensa, são vários vídeos, mas a pastora Verônica disse que podia fazer assim, e eu procurei preservar áudios de 30 minutos para a menos, tá? Para ou pelo menos tendo 30 minutos como média, ok? Fique na paz, Deus abençoe a todos. Semana que vem entraremos na unidade 2. Deus abençoe.